uma vez estamos aqui para mergulharmos no Evangelho. Bom dia, gente. Boa tarde ou boa noite para você que está acompanhando. Seja bem-vindo. Aqui a nossa meditação do livro de Marcos, que iremos iniciar hoje, capítulo 1. E você que já tem nos acompanhado, tem gostado, tem te edificado, dá uma curtida aí, né? Na mãozinha, dá um joinha, né? Para que o YouTube possa entregar esse vídeo, essas meditações para outras pessoas. Então, quanto mais curtidas, mais compartilhamento, mais visualizações nós iremos conseguir, né? Mais pessoas tendo acesso a esse conteúdo. Então, pedimos aí que você já tenha esse hábito de, assim que entrar, dar uma curtida aí no nosso vídeo. Se você tem acompanhado a série e realmente tem agregado valor a você, curta sempre e deixe um comentário do que tem mais lhe tocado, do que você entendeu naquele determinado vídeo, no caso, nesse vídeo, né? Então, por enquanto, curtida. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E quando terminarmos aqui, além da curtida, além de se inscrever, quem ainda não fez, deixe também, se possível, um comentário. Nós vamos entrar hoje em Marcos 1, como o Michele falou. Faça aí a sua oração, caso você não tenha feito ainda. Vocês que estão ao vivo, quem está acompanhando a gravação, você pode dar um pause aí agora no vídeo, faz uma oração e em seguida volta aqui, aperta o play e vamos mergulhar com a gente. Nós já oramos antes de cumprimentarmos aqui vocês e vamos então iniciar a nossa leitura. A versão que a gente usa segue sendo a mesma, a versão Nova Tradução, né, NVT. Tá aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Nova Versão Transformadora, né? Tá aqui, ó. Nova Versão Transformadora. Indico muito a vocês. E essa questão da versão, né, Marcela, é importante falar bem rapidinho, mas por que existem versões e sempre a sociedade bíblica vem atualizando? Aqui no Brasil sempre surgem novas versões, né? E aí a gente dá uma pesquisada, dá uma lida sobre a importância e qual, né, o fundamento de cada uma. Acho que, se eu não me engano, segundo eu li, acho que a cada 8 anos tem. Exatamente, gente, porque a nossa língua portuguesa, ela se atualiza nos seus significados, das expressões das palavras, né? Então existem expressões que hoje, atualmente, a gente usava anos atrás e hoje já não usa tanto, ou surgem novas palavras, o dicionário passa a ficar mais conhecido, né, no nosso vocabulário brasileiro. Então é trazido para o entendimento uma palavra, uma expressão, um modo de especificar aquela tradução do grego, né, do hebraico ali, de uma forma mais possível do nosso entendimento, da nossa língua, passar a mensagem, né, que estava querendo dizer ali no texto do original. Então, por isso que existem atualizações, né? As Bíblias mais antigas usavam um vocabulário muito difícil às vezes, né, de compreensão, e agora essas traduções mais atuais, elas trazem uma compreensão melhor. Isso não quer dizer que foi modificado, né, Marcelo? Mas para a nossa língua portuguesa, né, para o nosso entendimento, elas são mais fáceis, né, de compreender. Então isso é muito bom, porque tem muitas traduções hoje que a gente lê que a gente tem mais clareza no entendimento, né? E até nos estudos teológicos ali embaixo ali das expressões. Então, só dando essa pinceladinha nessa questão, para a gente poder entender por que existem várias versões e por que elas se atualizam e qual é a melhor para você escolher, né? Para a sua melhor leitura e compreensão. Vamos fazer o seguinte, já que tocamos nesse assunto, e como o Michele falou, é importante, eu vou colocar então lá no grupo do Telegram um texto, um artigo que fala das principais versões e das características de cada uma.
inclusive essa que nós usamos, que é a NVT. A diferença dela para NVI, para NTLH, que são as traduções com uma linguagem mais fácil. Fala também da ACF, que é uma boa versão. Nós usamos também, o Michele está aqui com a King James, estou aqui com a NVT e outras versões. Vamos colocar lá no grupo do Telegram. Nós temos 2 grupos, para quem está chegando agora, um do WhatsApp e o outro do Telegram. No WhatsApp a gente coloca os avisos, a gente interage, e no Telegram, quando tem um artigo, um vídeo, um conteúdo importante, extra, ou sobre o que falamos aqui na meditação, então a gente coloca lá, porque lá quem entra depois consegue ter acesso, tá bom? Vamos lá então, Marcos capítulo 1, aqui na versão NVT, Michele vai ler pra gente. João Batista prepara o caminho. Capítulo 1. Este é o princípio do Evangelho, das boas novas, a respeito de Jesus Cristo. Evangelho, né, gente? É sempre bom a gente reforçar. Significa boas notícias, boas novas. Então, esse é o Evangelho. O Filho de Deus iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: Envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará o teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. Detalhe aqui, gente. Anotem aí, se vocês, quem quiser, né? Para você ler Malaquias capítulo 3, versículo 1 e Isaías capítulo 40, versículo 3. Malaquias capítulo 3, versículo 1 e Isaías capítulo 40, versículo 3. É importante você dar uma olhada lá. Você vai lá no Antigo Testamento e vai testificar aquilo que constantemente falamos, que o Antigo Testamento apontava para Cristo. E era sempre interessante, sempre. Mateus foi o que mais fez isso, mas Marcos também iniciou o evangelho dele fazendo, e todos eles fizeram, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, citando o próprio Cristo, citando profecias, passagens, palavras do Antigo Testamento, e dizendo para as pessoas o seguinte: olha, vocês ouviram, vocês leram, vocês lembram? Está se cumprindo, está se cumprindo. E o objetivo de falar isso era sempre despertar as pessoas para a divindade de Cristo, para despertar o entendimento nelas, que elas entendessem, reconhecessem e crescem que o Messias tão aguardado já havia chegado. E era uma profecia, como o Marcelo falou, muito aguardada, assim como a gente aguarda a volta de Jesus, né? O evento que hoje a gente aguarda, que é a volta dele. Ele veio estabelecer o reino dele aqui nesse mundo, porém um reino invisível, que já pode, se você crer, se você se entregar e se render, ele já pode habitar dentro de você. Mas ainda estamos, né, nesse corpo aqui perecível, mortal, mas ele já habita dentro de nós. Porém, nós temos uma promessa que ele deixou, né, que ele iria voltar, né, para estabelecer um reino definitivo e eterno, né? Então, essa é a nossa expectativa atual. Então, eles, como a gente já falou nas outras meditações, Deus foi se revelando à humanidade conforme a capacidade, né, do ser humano de entendê-lo, de compreendê-lo, devido à degradação que houve no Éden lá atrás, né, devido ao pecado que entrou no mundo e tirou aquela imagem e semelhança de Deus. E aí foi só ladeira abaixo, né, como disse o outro. Mas Deus tinha um plano para nos resgatar, para nos redimir, para reiniciar o plano dele na nossa vida. E hoje, através, né, por isso a importância de
gente se aprofundar no Evangelho, porque a gente vai tomando conhecimento da verdade, do caminho da vida, para a gente já usufruir dessas boas novas aqui, ainda em vida, né, e posteriormente na eternidade. Então, vamos lá. Versículo 4, né? Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam os seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Isso a gente comentou um pouquinho, né, no livro de Mateus. João anunciava o seguinte: depois de mim virá alguém mais poderoso do que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. João Batista, né, aquele que Jesus falou que dos nascidos de mulher, né, que João Batista já nasceu com essa missão, né, de preparar o caminho do Senhor, né? Então apareceu um anjo, assim como apareceu para Maria, apareceu para Isabel, sua mãe, né, seu pai, e ele já tinha esse propósito, né? Então ele era, como a gente falou na meditação de Mateus, da linhagem da família sacerdotal, e como aquele templo e os sacerdotes estavam corrompidos, então ele foi e cumpriu o chamado dele distante, né, lá no deserto, e aí ele se vestia com essas roupas e vestia e comia desse jeito, para cumprir as profecias também. E ali ele estava tudo para que as pessoas entendessem que eles estavam, eles eram as pessoas que estavam, né, sendo prometidas, né, que viriam no Antigo Testamento. Então, vamos ali ao versículo 9. Só aproveitar uma coisa que você falou. Por exemplo, os evangelhos falam de João Batista. No momento que nós estamos fazendo essa meditação aqui, ontem, né, nós lemos João capítulo 3 no culto. Toda terça-feira nós temos o culto. Fica aqui o convite mais que especial. Aqui no YouTube nós fizemos todo o livro de Mateus. Nessa série nós fizemos algumas meditações antes de entrarmos em Mateus 1. No caso agora de Marcos, a gente fez uma meditação só antes de entrar no 1. Mateus nós fizemos 7. Sempre confundo 7 ou 8. Tem que confirmar, decorar para falar direitinho. Nós fizemos aí várias e entramos no capítulo 1. E assim, era o início da série, né? A gente mastigava consideravelmente. E aí era o primeiro livro, a gente falava ali de várias coisas do João Batista. E agora a gente chega novamente no Evangelho de Marcos, também nos outros, e está ali novamente sendo falado de João Batista. Então a gente faz um comentário um pouquinho mais rápido e segue, porque fica aqui o convite para você que não leu o livro de Mateus junto conosco, com a gente guiando, comentando, para você ler lá, que foi maravilhoso, vale muito a pena você vir desde o início, se organizar de alguma forma, organizar o seu tempo de maneira que você consiga acompanhar Marcos aqui com a gente, né, segunda, quarta e sexta, 7 da manhã, mas também separe outros dias, ou no mesmo dia, em outro horário, separe outros horários para você acompanhar lá Mateus. E na terça-feira a gente está fazendo um mergulho mais profundo no Evangelho de João. Qual a diferença do YouTube para a terça-feira? No YouTube, em Mateus, a gente mastigou bastante, numa velocidade mediana, sabe? A gente não era rápido, mas também não éramos como estamos sendo às terças.
a gente lia um capítulo, como vamos fazer em Marcos, fizemos em Mateus, um capítulo por meditação. No caso de João, na terça-feira, às vezes passa 3 terças, 4 terças e a gente está no mesmo capítulo. Por isso que o nome do culto é o culto do mergulho mais profundo. Então na terça-feira a gente mastiga mais devagar, tá bom? Fica o convite, esses convites aqui para ir lá em Mateus, para mergulhar com a gente também em João, às terças-feiras. Porque a gente sabe que a vida de todo mundo é corrida, né? Todo mundo tem seus afazeres, mas isso, mergulhar no Evangelho, se é uma coisa, um conselho que a gente pode dar para vocês, é um grande investimento. É um investimento para a vida, não só para essa vida, né? Como para toda a eternidade. Isso então, aí. fica esse convite. Versículo 9 fala o batismo de Jesus. Certo dia... Enquanto andava à beira... Não, versículo... Certo dia, Jesus veio de Nazaré. Ah, sim, versículo 9. Certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Calma aí, isso aqui a gente tem que comentar. Isso aqui tem que dar uma parada. A gente tem falado sobre isso, gente, nos cultos direto, nas meditações. Isso é uma mensagem muito importante. Eu estou me referindo à consciência de identidade, sabe? De ter uma nova identidade e de ter consciência dela. De eu me tornar... O Evangelho, Michele leu, versículo 1, e ela já enfatizou, são boas novas, boa notícia. A boa notícia do Evangelho é que que qualquer ser humano pode nascer de novo. Isso significa que você está sofrendo, você está aí cheio de culpa, né? Se sentindo indigno, você cometeu muitos pecados, você está sujo espiritualmente, você andou por caminhos tortos, você não aguenta mais essa vida. Tem gente que não aguenta mais a vida que vive e chega até a pensar em dar cabo da própria vida. Muito bem, você quer uma nova chance, você quer recomeçar, você gostaria de voltar atrás, você gostaria de fazer tudo de novo? Quero te dizer, quero te dar a boa notícia que é possível. Isso é possível, literalmente. É o Evangelho que vai nos dizer isso. Como? Nascendo de novo, nascendo de Deus, nascendo do Espírito Santo. Como isso acontece? Quando eu me rendo a Jesus, quando eu creio em Jesus, quando eu reconheço Jesus, não apenas como Senhor, mas o meu Senhor. Não apenas como um Deus, mas o meu Deus. E Ele, além de Senhor e Deus, quando me entrego a Ele, se torna meu Pai. Meu Pai. Eu saio da condição de criatura para uma condição de filho. Ele não é apenas meu Senhor e Deus, Ele é meu Pai, meu melhor amigo. Muito bem, então essa é a nossa identidade, a identidade de quem se entregou para Cristo. Nós somos nascidos de novo. Esse é um termo, uma vez, tem um vídeo aqui no canal, eu vou colocar aqui na descrição, que é um vídeo onde eu falo só sobre isso, sobre nascer de novo, nascer do Espírito. E eu até comento nesse vídeo, estou lembrando agora, que existem vários termos, né, que se usam. Fulano é evangélico, fulano é cristão, né, fulano é católico, essa pessoa aqui é da igreja, né, é da igreja. Mas o termo melhor, ou um dos melhores, que poderíamos usar, né, e que é muito usado em outros países, segundo eu li, estava uma vez lendo um artigo, é usado em uma parte dos Estados Unidos. Fulano é nascido de novo. Eles são nascidos de novo. Fulano é nascido de novo. Sabe, Beltrana? Então, em vez de falar, ela é crente, ela é evangélica, ela é cristã, fala assim,
ela é nascida de novo. Esse termo, ele é maravilhoso, porque é isso. Essa é a nossa identidade em Cristo. Nascemos de novo, agora precisamos nos santificar, precisamos amadurecer, precisamos crescer, mas nascemos de novo. Se nasci de novo, eu tenho uma nova natureza. Eu recebo dele um novo coração. É ele habitando em mim, como o Michele falou no início da meditação. Ele habitando em mim. Sabe? É um recomeço total. É nova vida, nova história. É nova aliança. É vida abundante e eterna. Sabe? É tudo novo. Eis que tudo se fez novo. Então Jesus, ele recebe o Espírito Santo e ouve uma voz. Esse é o meu filho amado. Quem se entrega hoje a Jesus, recebe também o Espírito Santo e também essa voz vale para você. Você é uma filha. Você é uma filha. Essa é a sua condição. O Pai a gerou, né? Deus, foi gerado por Deus, pelo Espírito Santo. Nada mais, nada menos do que o nosso Pai Celestial nos gerou. E por isso é nascido de novo, né? Porque você já tinha nascido uma vez. Só que você nasceu da tua mãe, nasceu do teu pai. Eu nasci da Ana Jaqueline, nasci do João Carlos, né? Mas eu nasci de novo, nasci de Deus. E eu sou essa é a minha condição, essa é a minha identidade. Não é motivação, não é mensagem para massagear ego. É a nossa identidade. Eu sou um filho amado. Por que eu sou o filho? Porque eu nasci de novo. Por que eu sou amado? Porque ele deu a vida por mim. Ele me amou tanto que deu a vida por mim. Está escrito. É minha identidade segundo a Bíblia. É minha identidade em Cristo. Não é mérito meu. Isso foi pela graça. Eu não tive mérito para receber isso. Aliás, nem merecia. Por isso que é graça, né? Fui amado sem eu merecer. Muito bem. Por que isso é importante? Porque Michele vai ler agora o versículo 12 em diante. E vocês vão ver, Marcos ele comenta muito rápido. Mas observe que Jesus, depois de ouvir essa voz, depois de receber ali o Espírito Santo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo, tá? Não foi o mal, foi o próprio Espírito Santo. A gente precisa entender isso. Tem deserto que a gente é que se leva, desobedecendo a Deus, sendo inconsequente, não analisando, escolhendo errado. E tem desertos que é o Espírito Santo que nos leva. No caso de Jesus, foi o Espírito Santo que levou ele para o deserto. O deserto é lugar de aprendizado, de maturidade, de preparação, é uma escola. E quando ele foi para o deserto, ele foi tentado. Aqui em Marcos não entra tanto, não fala da tentação, os detalhes da tentação, mas nós lemos lá em Mateus e vale a pena a gente reforçar e lembrar isso, que Jesus venceu essa tentação usando a palavra, e um dos motivos, além da palavra, além do Espírito Santo, é uma consciência de quem ele era. Então assim, você vence tentações, você vence os problemas, você vence sentimentos ruins, pensamentos ruins, você vence esses conflitos e esses problemas internos que você tem vivenciado e até externos, quando você entende. Espera lá, quem sou eu? Né? Quem é Deus e quem sou eu? Bem, eu sou um filho amado. Você está falando de consciência, né? E consciência é o mesmo que se dá com respeito ao arrependimento, né, Marcelo? Porque quando... Está ligado ao batismo, né? Exato. E quando Jesus discipulou durante 3 anos os discípulos, ele passou essa consciência para eles, porque eles não entenderam de primeiro. Foi um processo, né? Teve coisas que Jesus revelou a eles só depois de algum tempo, porque ele falava assim... Só não perde não. Um abraço a todos aí que estão comentando. Jefferson, que colocou, estou direto aqui do Japão, assistindo vocês ao vivo pela primeira vez. Seja muito bem-vindo todos, inclusive o Jefferson, que o detalhe que a gente está, agora são 7, aqui ao vivo, né? 7h27, feriado, e
mesmo assim alguém está fazendo aquela obra da outra meditação. Eu falei, meu Deus, e a gente ainda está sem o microfone, agora eu dou uma parada. Eu falei, até no feriado, bem cedo. E aí, no caso, no Japão, 7h27 da noite, né? Não é isso? E, enfim, sejam todos muito bem-vindos, tá? Inclusive você, Jefferson. Pode seguir. Então, assim, sobre essa questão da consciência, né? Quando a gente prega para uma pessoa as boas novas do Evangelho, muitas vezes ela não capta de primeiro, né? Porque é um processo aqui mental, consciente, porque a pessoa vai entendendo assim como Jesus fez ao longo dos 3 anos com os discípulos, eles foram entendendo o propósito celestial, o propósito do Pai, o propósito maior. Então ele até citou em algumas falas, né, Marcelo? O que eu tenho para dizer para vocês ainda não podem suportar. Eles ainda não tinham capacidade cognitiva para entender, compreender o que Jesus estava falando. Então, assim, é que nem como a gente começa lá na escola, né? A gente começa na pré-escola, aí vai desenhando, vai aprendendo o beabá, vai passando para a primeira série, segunda série, quarta série e tal, tudo. E o nosso entendimento vai se abrindo. Assim é com respeito a palavra de Deus, com respeito a esse novo nascimento, né? Vem de uma pregação, porque lá tem outras passagens que diz: quem creu em nossa pregação? Como crerão se não há quem pregue? Né? E como pregar se ninguém se dispõe a ir? Então, assim como o que a gente está fazendo com vocês hoje, Deus quer gerar outros filhos através da sua vida, a partir de um determinado que você entende, compreende, se arrepende, entende que você, né, a sua natureza pecaminosa, corrompida, o pecado que habita em você, independente se você vive ou não na prática de pecados assim, né, grandiosos, mas já nascemos com essa natureza pecaminosa. Então, a partir do momento que a gente entende, a gente se rende, né, se arrepende, aí o batismo ele se torna esse símbolo, né, Marcelo, de arrependimento. O batismo, ele não é o ato em si de descer as águas, isso é um símbolo apenas, mas o que vale é a intenção do coração, né, gente? É o arrependimento interior, sabe? Eu decido mudar de rota, mudar de caminho, seguir a Jesus, né, que veio a esse mundo como exemplo vivo de como nós temos que viver uma vida de filho tementes a Deus. E esse batismo é o símbolo, né? Então João Batista estava ali: arrependam-se, pois tá chegando o reino de Deus até vocês. Então eles se arrependiam devido a essa consciência, a essa pregação. Havia o batismo nas águas como símbolo. Então, se esse batismo é real, é verdadeiro, ali você já nasce de novo para uma nova vida. E o Espírito Santo, se você crê, ele já vem sobre você mediante a essa certeza, a essa crença, a essa entrega, né? E posteriormente ali começa realmente o crescimento, o desenvolvimento, a santificação, né? E não é sobre o batismo em si, né? É aqui dentro, gente. Evangelho, Jesus é aqui, ó. Então o ato do batismo, como o Michele falou, é um símbolo que vai confirmar, que vai testificar, né, aquilo que já está dentro da pessoa. As pessoas sempre falam: mas é necessário, só é salvo. Então, a princípio, existe essa forma da pessoa testificar. Então, por que ela não vai se batizar se aqui dentro ela se entregou? Ela vai se batizar porque é bíblico, está de acordo com o Evangelho. Mas o ladrão na cruz, por exemplo, não deu tempo, mas aqui dentro ele reconheceu Jesus. Então isso mostra que o batismo tem sua importância, que é um símbolo importante, uma cerimônia ali relevante, mas que Jesus não está preso a isso. O Espírito Santo é muito maior. Jesus é infinitamente maior do que tudo, sabe? Então, ele não se batizou nem por imersão, nem por aspersão. Aqui dentro, lá dentro, aqui e aqui.
é muito mais sobre aqui e aqui do que qualquer coisa. Isso é um pouco que a gente pode explicar da essência da verdade do coração e da religiosidade. Porque há quem tenha se batizado nas águas, porém aqui dentro Não se e entregou. aqui não se arrependeu, não se entregou. Então, esse batismo nas águas foi só um banho, né? Como a gente costuma dizer. Uhum. E há quem não tenha descido as águas, né? Simbolicamente, mas aqui tá consciente da entrega. A entrega foi real. E aí, se essa pessoa recebeu o conhecimento, ela vai falar, tá, eu batizo, porque na verdade eu já me entreguei, então vamos confirmar essa entrega aí, porque aqui ela já se entregou. Aí no 12, diz, em seguida o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias, estava entre animais selvagens e os anjos o serviam. Aqui não está em detalhe, né? Não tá. O título fala, quem é esse Jesus? É um resumo da mensagem de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido. Proclamava, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Legal, né? Era a mensagem de João, era a mensagem de Jesus, é a mensagem do Evangelho. Gente, chegou, Jesus já... Hoje a gente fala, Jesus já veio, né? Eles falavam, no Antigo Testamento falavam, ele virá, aqui, ele está aqui, gente, ele veio, né? E hoje a gente continua pregando. Hoje a nossa mensagem não é como no Antigo Testamento, ele virá. Também não é nesse período aqui, ele veio, está aqui. A nossa mensagem hoje ainda é mais profunda, porque ela fala assim, ele disse que viria, veio, ele se entregou por você, ele ressuscitou, ele está vivo e vai voltar. Então olha como é que mudou, né? Hoje a gente anuncia o Evangelho assim, o Evangelho é sobre isso. Então tem muitas mensagens aí, que é uma mistura, né? O pessoal quer fazer uma salada. Bem, Evangelho é isso aí. Pregar a verdade, pregar o que Jesus falou, pregar Mateus, Marcos, Lucas e João, pregar principalmente o Novo Testamento, pregar o Antigo, mas apontando para o Novo, apontando para Cristo, se for o caso, e dizer, olha gente, ele veio, ele deu a vida por você, ele te amou, ele ressuscitou, e se você se entregar para ele, você tem nova vida, você tem vida abundante, vida eterna, como a gente falou no início da meditação, e ele vai voltar. Essa é a mensagem do Evangelho. Claro, aí você tem um leque aqui de opções para pregar, mas sempre tem que ir para esse lado, uma mensagem cristocêntrica falando sobre isso, a mensagem da cruz, valorizando o que Jesus fez. Agora, o que a gente tem por aí são mensagens motivacionais, sendo chamadas de evangelho, de pregação da palavra de Deus. É palavra de Deus com motivação, palavra de Deus misturado com mensagem terapêutica, palavra de Deus com mensagem que massageia o ego do ouvinte, só que tem sempre uma mistura com palavra de Deus, com Bíblia. Então, por isso que muita gente se deixa levar por mensagens desse tipo, porque não é ausente de palavra de Deus, é uma mistura. Porque se fosse assim, a gente sabe que uma mensagem motivacional, somente motivacional, não é pregação da palavra, é uma palestra. E pode até ser bacana, boa, para quem está ali, né, precisando acordar e se levantar. E no Evangelho a gente também tem motivação, claro que temos. Por exemplo, quando Jesus fala assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está animando, falando, se anima, isso é o quê? Isso é motivação. Mas é uma motivação conectada com o Evangelho, não é uma motivação vazia, sabe? Você não precisa tirar o Evangelho ou misturar. O Evangelho é suficiente, o Evangelho é maravilhoso, está tudo aqui no Evangelho. E o Evangelho nos confronta, né? Marcelo, motiva, confronta. Porque motivação por motivação, ele é algo analgésico, né? Paliativo. Pode funcionar ali por um momento, eu me sinto bem, né? Gostoso de ouvir aquela mensagem, porém não é uma mensagem que vai na raiz, né? É isso aí. Que muda, que nos transforma. Então, o principal objetivo do Evangelho é isso, é nos transformar através do novo nascimento. É isso aí, perfeito. Versículo 16. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André
jogavam as redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhe disse: venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. Muito bacana isso aqui. Quer dizer, eu vou ampliar essa profissão de vocês aí. Vamos aperfeiçoar o que vocês estão fazendo. Vocês vão continuar pescando, só que é um outro tipo de pesca, né? Jesus sempre, ele atualiza, né? Ele sempre aperfeiçoa, ele sempre melhora. Foi exatamente o que ele fez com Ali. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. A gente falou lá em Mateus sobre esse contexto aqui. Por que larga tudo assim e vai? Por causa desse contexto que nós estamos falando aqui, né? Eles aguardavam o Messias. Então, pelo que foi alguém que chegou do nada ali, tá falando para eu seguir, eu vou seguir esse homem. Ali tem a ação do Espírito Santo, eu creio, convencendo, fazendo o coração. Eu imagino assim, Jesus falando e o coração do camarada que está ouvindo ali já ardendo em uma confirmação. Fala, cara, é ele, o Messias tão aguardado, larga tudo e vamos seguir, porque é ele. E pouco mais adiante, versículo 19, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco e com os empregados. E assim, gente, é bom falar sobre isso, né? O coração arder, sobre o Espírito Santo, porque que a gente fala assim, não, para seguir Jesus só através das curas, né? Só fazendo milagre. As curas tinham esse objetivo. Jesus fazia milagres, Jesus curava com o objetivo da pessoa entender, poxa, ele é o Messias. Então eu não devo me contentar só com esse milagre. Tem muito mais. Existe muito mais do que um milagre. Existe uma vida com ele, existe uma intimidade com ele, existe uma salvação. Milagre é um detalhe, né? Então Jesus usava os milagres para que as pessoas tivessem consciência. Mas aqui a gente está no capítulo 1 com um milagre, sabe? Registrado pelo menos aqui não. Então é coisa do Espírito Santo mesmo, para esses homens largarem tudo e seguirem Cristo. Logo, ainda aqui no capítulo, agora, a gente já vai entrar aqui falando de milagres que ele fez, mas depois que ele chamou os discípulos. Interessante isso, né? Interessante. Pouco mais, versículo 20. Chamou de imediato, eles também seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Agora, 21. Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com o seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou: por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você. Olha isso, gente. Sei quem é você, o Santo de Deus. A gente estava meditando, né? Quer dizer, os demônios, eles falavam corretamente quem era Jesus. O Santo de Deus. O que o demônio falou aqui está correto. Mas ele não deixou de ser demônio por isso, né? Então, é aquilo. A gente tem que nos avaliar e avaliar outras pessoas pelos frutos, não é pelo que fala. Porque se for pelo que fala, então o demônio é o quê? O demônio é de Deus? Não, o demônio é demônio. Demônio é demônio. Nem pelas obras, né, Marcelo? Porque Jesus fala que naquele dia muitos dirão, em teu nome expulsamos demônios, profetizamos e fizemos muitos milagres. Exato. Então, não é isso também. Não é pelo que fala, não é pelo que faz. As obras, né, de milagres. Não é pelo que fala. Gente, se vocês puderem, escreva isso aí, ó. Não é pelo que fala, não é pelo que faz. É pelo que, então? É por quem nós somos. Não é pelo que fazemos. Eu curei, eu expulsei demônio. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço.
Então não é pelo que faz. O demônio diz, você é um santo de Deus. Não é pelo que fala. O demônio falou certo, mas ele é demônio. É sobre quem a gente é. É sobre quem nós somos. É sobre caráter. É sobre caráter. É sobre frutos. Frutos, frutos, frutos. Caráter. 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 Falar até papagaio fala, pessoal. Falar até papagaio fala. Fazer, muitos fazem o principal fruto, com outras intenções. O amor a Deus manifestado no nosso... O amor a Deus vai mostrar a nossa obediência a Ele, aquilo que Ele quer que a gente faça, né, seja, e o amor ao próximo, né, como a gente trata o outro ser humano com amor, com consideração, com respeito, com misericórdia, no que eu puder fazer para ajudá-lo, para, né, enfim, levantá-lo, para também fazer o bem para o meu próximo, eu vou fazer. Então, isso que mostra, né, esse amor, esse olhar com os olhos de Jesus para o outro, né? É isso aí. Jesus falou assim, cale-se, sai deste homem. Foi rápido, né, gente? Rápido. Não perguntou, conversou, entrevistou nada. Rápido. Cale-se. Sai. Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados. Aí você vê, Jesus já estava ensinando e provavelmente ele fez aquilo ali. Aquilo foi feito por Deus para que as pessoas que estavam ouvindo a ele pensassem, opa, vou dar ouvidos ao que ele está falando. Vou dar ouvidos ao que ele está falando. Aí, tanto que falaram aqui, ó, que ensinamento, os presentes ficaram admirados, começaram a discutir o que tinha acontecido, que ensinamento novo é esse? Perguntavam, como tem autoridade? Até os espíritos impuros obedecem às ordens dele. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Gente, que Jesus expulsava, não é essas entidades que a gente vê incorporadas nas pessoas, né? Muitas vezes, assim, que vêm de religiões afrodescendentes, enfim, manifestam com aquelas que a gente está acostumado a ver, né? Aquelas entidades. Essas aí são as mais, né, ralezinhas, digamos assim. Esses demônios que Jesus expulsava eram demônios, assim, que normalmente a gente não costuma ver muito. São exceções, são casos raros. São aqueles demônios que realmente incorporam na pessoa e ela, tipo, tem aquele filme Exorcista, sabe? Aqueles demônios que transfiguram a pessoa, que fazem ela se tornar agressiva. É uma coisa sobrenatural mesmo. São esses demônios ali que, quando a Bíblia relata que Jesus expulsava. Então não era qualquer demôniozinho, realmente eram demônios, né? Demônios. Só para deixar registrado isso, né? Jesus cura muitas pessoas. Depois que saiu da sinagoga, com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Imediatamente falaram a respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servir-se. Ai, que legal. Estava doente, estava lá com mal. Jesus a cura, ela se levanta e passa a servir a Jesus e aos seus novos discípulos. Jesus curou você, Jesus levantou você, Jesus me curou, Jesus me levantou para servi-lo, E às vezes é por isso que tem momentos, né, ou situações, pessoas que não vê acontecer, porque, repito, é muito daqui, ó, é de não duvidar, de qual é a minha intenção. Porque imagina, Jesus cura ela se levanta, aí ela vai, curada, vira as costas para ele e vai viver no pecado, fazendo um monte de coisa errada,
para o seu próprio mal. Não é por Jesus não, porque Jesus não deixa de ser Jesus, não deixaria de ser quem ele é, ele continuaria sendo o filho amado que ouviu aquela voz lá no Rio Jordão, mas é pela pessoa, sabe? Então, nós fomos curados e fomos levantados. Se você está aí querendo ser curado, querendo se levantar, fale com Jesus. Jesus, eu vou me levantar daqui e vou te servir. Eu curado, eu bem, eu vou te servir. Igual essa mulher aqui, do versículo 29 e 30 fez. Eu vou te servir. Eu não vou curado me servir, ficar me servindo, vivendo do meu jeito, fazendo minhas vontades e deixar o Senhor para lá, te desprezar. Não, me cura, me levanta, que eu vou te servir. Faz essa oração, experimenta fazer essa oração. E aí ele foi até ela, já lemos, aí 32, ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, não permitiam, porém, que os demônios falassem, pois sabia quem ele era. Jesus anuncia sua mensagem na Galileia. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Jesus fazia isso. Aqui também, vamos dar uma paradinha rapidinho. Jesus fazia muito isso no Evangelho. A gente observa no Evangelho que Jesus se isolava para orar. Ele ficava só. Há uma diferença entre estar solitário e você buscar ficar só intencionalmente, você provocar isso, né? Não é que deixaram ele só, ele buscava isso, ele se apartava, ele buscava esse isolamento propositalmente para orar, para falar com o Pai, para ouvir o Pai, para se santificar, para se consagrar. Se você medita na palavra, todos nós, vamos incluir, se a gente medita na palavra, se a gente se isola, fecha a porta do quarto ou qualquer outro lugar, a gente se isola, a gente ora e ouve a voz de Deus, e aí eu ainda coloco aí o jejum. Você jejua para se santificar. Quando junta isolamento com oração, meditação na palavra e jejum, não tem como, gente. Não tem como a pessoa ficar fraca, não. Tem como não. Então, mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram, todos estão à sua procura. Jesus respondeu, devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar a minha mensagem. Vocês entendem assim, Jesus vai se isolar. Aí daqui a pouco ele volta e fala, estavam te procurando. Ele falou, olha, a gente precisa ir para outra cidade. Tem outros lugares para ouvir essa mensagem. Essa fala dele é fruto daquele momento de isolamento. Ali, com certeza, ele ouviu a voz do Pai dizendo, olha, vai para outra cidade. Entende? Tem coisas que você só ouve quando você se isola. Tem entendimentos que nós só temos quando a gente se isola, para ouvir a voz do Pai. E foi para isso que vim. Então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Jesus curou um leproso. Estamos no 40. Lê aí, Michele, do 40, por favor, até o 45, né? Os últimos 5 versículos do capítulo 1 para a gente encerrar. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. E disse, se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem ficou curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência. Não conte isso a ninguém. Vá
e apresenta-se ao sacerdote para que ele o examine, que era a tradição na época, né? Porque os leprosos ficavam isolados da cidade, porque eles não poderiam contaminar outras pessoas, né? E era uma vida muito difícil, né? Longe da comunidade, das pessoas. Então ali ele Não, Jesus tocar nele foi uma quebra de tabu. E muitas vezes, assim, hoje, não podia lá tocar. Naquela época, não tinha o diagnóstico que a gente tem hoje, né? De lepra, de hanseníase, enfim. Não existia isso, microscópio para ver a bactéria e tudo mais. Então, todo mundo, até quem tinha uma feridinha na mão, eles não sabiam se era contagiosa, se era uma doença contagiosa ou se não era. Então, simplesmente essa pessoa banida. Era pego dali da sociedade, da comunidade e colocado junto com os outros que estavam leprosos, família, né? Banido então, da sociedade. Muitas vezes, o que acontecia, né? A gente estudando, a gente consegue compreender isso. Essas pessoas que às vezes estavam com uma feridinha na pele, elas eram colocadas juntos com aqueles que realmente estavam com uma lepra. E aí, o que acontecia com essa pessoa? Ela ficava junto e muitas vezes até realmente ficava com lepra, né? Então, não tinha essa diferença do qual que era uma doença contagiosa, qual que não era e tudo mais. Então, quando Jesus veio e trouxe, né, a verdade, o caminho, a vida, houve uma evolução, né, do ser humano. Por isso que de 2000 anos para cá, a humanidade evoluiu muito, né, em termos científicos e tudo mais. Né? A ciência a boa ciência é o conhecimento de Deus, que Deus abriu o entendimento do ser humano e ele conseguiu compreender e estudar hoje coisas que a gente não conseguia anteriormente. Então, só entender isso, que a lepra era uma coisa muito difícil. Então, por isso que Jesus está falando ali, para ele ir até o sacerdote, porque era o sacerdote a pessoa apta a avaliar ali, né? E aí, e afastá-lo ou não. E aí, era para ele ir até o sacerdote para conferir se realmente ele estava purificado, curado, para poder voltar ao convívio social. E olha só, gente, isso aqui tem a ver com nova aliança, tem a ver com amor. Que, né, a gente leu, Jesus teve compaixão, então tocou naquele homem, Jesus olhou para ele diferente, porque ninguém chegava perto, não podia tocar, e pela lei não podia tocar. Então Jesus quebra isso, e a gente vai ver no Evangelho em outros momentos Jesus fazendo isso, Jesus colocando o seguinte: olha, o amor a pessoas é mais importante do que qualquer regra. Se uma regra não vai me impedir de ajudar uma pessoa. É mais ou menos isso. Não vai me impedir de ajudar uma pessoa. Não pode impedir. Não faz sentido isso, gente. Então Jesus, ele aperfeiçoa. Não despreza as regras, a lei, mas ele aperfeiçoa e faz as pessoas refletir. Gente, não é para tocar, mas se você tem a cura, se eu tenho a cura, se eu amo, o amor está acima disso, gente. O amor está acima disso. O amor está acima das diferenças. O amor está acima de regras. O amor está acima de tudo. De tudo. A gente vai ver isso aqui no Evangelho por várias razões. E Jesus deu uma ordem para ele não contar, e ele contou para todo mundo. E isso atrapalhou, porque tem lugar, ficou a popularidade de Jesus, a fama que estava crescendo tanto que isso atrapalhou, porque tinha cidades que Jesus não conseguia entrar, de tão em êxtase que as pessoas ficavam. Então ele ia para outra cidade. Por isso que ele falou para não, isso é a interpretação de que, por ele ter falado para não contar, né? Para não falar. Onde está? Para encerrar? Não conte isso a ninguém, vá, apresenta-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. 45. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus. E ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. E, embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Bem, até que ponto foi ruim, né? Tinha gente vindo até ele, então, até que ponto, né?
Pessoal, encerramos hoje o capítulo 1 de Marcos. É um capítulo grande, né? Com 45 versículos. Nós lemos todos aqui. E assim como pedimos no início, pedimos agora no final que você curta esse vídeo, deixe o seu comentário, deixe um comentário do que foi falado aqui nessa meditação que mais lhe tocou. Acho que não custa muito você curtir, deixar um comentário e, se puder, compartilhar. Claro, se você quiser e se te ajudou, né? Se fez sentido para você. Se não fez, então aí tá tudo bem. Não curtir é compreensível que não curta, não comente, nem compartilhe. Mas se fez, curta, comenta, compartilha num grupo do WhatsApp, convida pessoas para vir mergulhar com a gente, tá bom? Sejam sempre muito bem-vindos aqui. Ainda é o capítulo 1, sexta-feira, 7 da manhã, para quem está ao vivo. Estaremos de volta e não esqueça que às terças temos meditado em Mateus, no culto, devagarinho, somente às terças, e Mateus já está tudo aí, aqui no canal, tem uma playlist já com todas as meditações de Mateus. Tá certo? Falar alguma coisa? Não, só isso, gente. Deus abençoe. Espero que vocês voltem nas próximas Capítulo meditações 2. e até os próximos mergulhos, para a gente extrair cada vez mais aprendizado e colocar em prática na nossa vida e, consequentemente, extrair os frutos, né, dessa palavra viva. É isso aí. Qualquer pergunta pode nos enviar, qualquer dúvida, tire a sua dúvida. E se você ainda não está nos grupos do WhatsApp e do Telegram, você pode nos enviar uma mensagem. É muito esclarecedor, bem explicado. Não li o restante, saiu aqui. Obrigado, Neia. Deus abençoe. Amém. E é isso. Um abraço a todos. Tchau. E até a próxima meditação.